E também é notícia! E pra você que leu o título do vídeo e tá pensando, mas agora eles só falam de treta, só vai pegar polêmica, só vai falar de treta. Nada disso, a gente tem ainda o conteúdo normal, vai continuar, só que aparece um negócio como esse na internet e o mínimo que um canal de teologia pode fazer é se pronunciar e falar, tentando espalhar um pouco da verdadeira verdade do evangelho e falar um pouco sobre o que aconteceu. E para você que não sabe do que a gente está falando, que treta é essa, Teófilo Hayashi, o fundador do movimento Dunamis, aquele movimento que começou nas faculdades e aí vai fazendo eventos junto com os cantores, meio diferenciado, um negócio meio alternativo, ele soltou na internet um vídeo de um trecho de uma pregação dele e aí o pessoal começou a comentar, mandaram pra gente, a gente foi vendo e se você não sabe que pregação é essa, é isso aqui. Você acredita que você é poderoso? Eu acredito que você é poderoso. Sabe por quê? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Você é tão poderoso e Ele confia tanto em você, muito mais do que você confia em você mesmo, que Ele te dá livre-arbítrio. Ele fala assim: você tem o poder de corrigir as coisas que tem que corrigir. Você tem o poder de dizer sim ao meu alinhamento na tua vida. Você tem o poder de dizer sim à disciplina e à poda que eu quero trazer para você. E eu confio que você vai dizer sim. Para pensar nisso. Que Deus confia em você mais do que você confia em você mesmo. E se Ele não confiasse em você, Ele seria um ditador. Ditaduras são para as pessoas que não são poderosas. Pessoas que são empoderadas não aceitam ditaduras. Eu falo para você que Deus não é um ditador. Ele é um pai amoroso que Ele fala: eu preciso te disciplinar, porque eu sou teu pai, mas eu te dou livre-arbítrio e eu quero que você enxergue aonde que eu estou te levando. Antes da gente falar qualquer coisa, Teófilo, a gente não te conhece, a gente não sabe muito sobre você. Eu particularmente não assisti muito suas pregações, eu vi um videozinho curto ou outro, então não é nada pessoal contra ele, nem nada do tipo. A gente só tá pegando o que ele falou, que é algo um pouco errado e a gente vai entender o porquê, e a gente quer tratar sobre esse assunto. Então não é nada pessoal, fica de boa, a gente não conhece muito o seu conteúdo, mas fica tranquilo, se você está assistindo ou alguém conhece ele, não é treta pessoal, é contra o que ele falou. A gente poderia simplesmente atacar um dos primeiros problemas, isso que ele falou, que é a questão do livre-arbítrio, que a gente já estava adiando, querendo fazer um vídeo sobre isso e acabamos ainda não fazendo. Mas a gente não vai falar sobre isso porque a gente quer fazer um vídeo específico sobre livre-arbítrio e não quer que seja nada polêmico. A gente quer tratar o assunto mesmo biblicamente, falar teologicamente o porquê disso, mas não vai ser o caso aqui hoje, não é o que a gente vai tratar. Então qual que é o grande problema com aquilo que o Teófilo Hayashi falou? Ele fala que nós somos poderosos, ele fala: você é poderoso porque você recebeu o livre-arbítrio. Você é poderoso porque você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de consertar aquilo que precisa ser consertado, de resolver aquilo que precisa ser resolvido. Ele fala isso e me parece um pouco que ele coloca o livre-arbítrio num extremo, cara, que bagunça tudo. Porque ele coloca o livre-arbítrio no espaço onde você é poderoso para você resolver aquilo que precisa ser resolvido. Você tem o poder para corrigir o que precisa ser corrigido. Então ele trata do pecado como se ele fosse um problema que a gente consegue resolver. Então você tem esse poder. Você tem que escolher resolver esses problemas. Você consegue fazer isso. Você é poderoso. E quando você coloca o livre-arbítrio nesse grande extremo, esse extremismo de você é poderoso, você coloca Deus como seu servo, porque você está falando: você consegue, Deus te deu o poder, Deus te deu o poder para fazer, Deus te deu o poder para você conseguir corrigir tudo, você consegue fazer. E aí você coloca como assim: Deus está esperando você pegar lá e fazer, Deus está esperando você tomar sua decisão para resolver o problema, porque é só você que consegue resolver, é só você que consegue tirar o pecado, é você que tem que decidir, você que tem que fazer. E você coloca Deus no espaço de que Ele te deu o poder. Então ele não é Deus que tem o poder da santificação, não é Deus que tem o poder da justificação. Quem tem o poder é você. Você tem que decidir, você tem esse poder para fazer aquilo. Legal, você pega e fala que nós temos o poder, que nós conseguimos fazer, mas lá em João 15:5, que apesar, ele até cita umas 3 vezes na pregação completa dele, Jesus está falando: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Todo aquele que não tiver em mim não vai dar fruto. Se não tiver em mim, não vai conseguir. E ele cita 3, 4 vezes isso na pregação dele completa sobre isso, e ele não vai perceber o quão discrepante isso é do que ele mesmo está falando, porque Jesus está falando que é nele
que é Ele que é o poder. Ele não colocou o poder e você vai pegar e você consegue, você é poderoso porque você tem o livre-arbítrio. Deus colocou, Deus tem o poder. Deus tem o poder de pegar e nos justificar, de nos santificar. Não é nosso, nós somos apenas videiras colocadas em Cristo, e que nele nós sejamos santificados e justificados e limpos de todo o pecado que tem em nós. Não é um poder nosso, não é um poder que Deus delegou pra gente. Eu não sei o que foi que aconteceu no meio cristão, que a gente colocou Deus num lugar onde ele nunca deveria estar. A gente coloca Deus no lugar de servo e de um mero participante na história que ele mesmo criou. Então a gente pega Deus, que é o ser supremo, absoluto, que pode fazer qualquer coisa, e coloca ele como lá embaixo. Ó, eu tô esperando você fazer, eu te dei o poder, vai lá e faz, por favor. Nada disso, gente. Como é que a gente pode, o que aconteceu no meio cristão pra gente colocar Deus como um participante na história que ele criou? Ele não é soberano bastante? Onde é que tá aquilo que a gente tanto preza e tanto prega, que é a soberania de Deus? Eu não faço isso muitas vezes, mas parece que desce um Paulo Júnior aqui em mim agora, e a vontade de apontar e gritar: heresia! Heresia! Não engulam qualquer heresia e babaquice gospel! Porque é uma heresia você colocar na mão do homem esse poder da santificação e da justificação, além de tantas outras coisas que ele fala na pregação dele, que, pelo amor de Deus, é coisa acima de coisa que não faz sentido nenhum, e ele mesmo começa a se contradizer com isso que ele falou na pregação umas 3, 4 vezes. O homem, ele não tem poder nenhum para corrigir os pecados dele, para resolver a questão do pecado. Essa teologia meio pelagiana não serve pra gente, não funciona, é mentira, porque você não tem o poder para pegar e se santificar e vai e se justifica e se limpa de tudo. Esse poder vem de Deus, ele é o soberano que nos santifica. Deus é soberano, ele não está esperando você, ele não está confiando em você, ele não depende de você, ele não confia em você, ele confia no trabalho que ele fez na cruz. Ele não confia em nós e ele, nossa, porque eu te dei tanto poder que agora eu estou confiando que você vai conseguir fazer isso. Não, pelo amor de Deus, gente, ele vai fazer e ele confia nele, porque quem resolveu o problema na cruz foi ele. Quem resolveu o problema do pecado do ser humano foi ele na cruz, não foi a gente. Não é nada que a gente fez que vai fazer a gente se santificar. Isso não existe. E para não ficar nas minhas palavras, eu queria ler para você um texto em Romanos 3 que fala absurdamente contra esse tipo de teologia. Então Romanos 3, ali no verso 10 e 11, e depois no versículo 23 e 24, a gente vai ler Paulo falando, e ele vai falar no verso 10: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E lá no verso 23, ele vai falar assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é mérito do ser humano, não é poder do ser humano, não é decisão do ser humano, é Deus quem faz o trabalho, e somente Ele, nada nosso nos justifica. E quantas vezes eu precisar repetir isso, para que de uma vez por todas o povo cristão entenda que o mérito é de Deus soberano, não é nosso. E a gente não vai ficar colocando: nossa, você é tão bonitinho, você é poderoso, você consegue fazer. Não, é Deus que é poderoso, é Deus que é soberano. Gente, de verdade, é um clamor do meu coração para vocês: leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Senão a gente vai continuar aceitando tudo que as pessoas estão falando. Ah, mas é o cara do Dunamis que está falando. Ah, mas é o cara não sei o que. Não importa quem é que está falando. Se não está de acordo com a Bíblia, joga fora. Olha na Bíblia. O cara pregou, o cara falou. Olha diante da Bíblia. E não sai aceitando qualquer coisa. Olha diante da Bíblia. Vamos ser como os bereanos eram e olhar diante da Bíblia. Vamos ler a Bíblia que a gente tem em casa e usar ela para alguma coisa, ao invés de usar somente para postar versículo bonitinho no Instagram. Então, só para encerrar esse assunto da grande polêmica do que aconteceu, vamos pensar diante da Bíblia, do que ele falou, e isso não faz sentido. Nós não somos
poderosos, com o poder de pegar e fazer, e Deus está lá esperando que a gente vá e use esse grande poder para Ele poder fazer alguma coisa na gente. Não é nada disso, gente. Os nossos amigos do canal Teologados também vão fazer um vídeo sobre esse assunto, e você pode ver o vídeo deles aqui no card. Se não tiver ainda o vídeo deles lançado, eles não tiverem publicado ainda, vai estar um outro vídeo, vocês assistam lá, mas vai ter o vídeo deles, assistam também lá eles falando. Eu não sei como que eles vão falar, mas a gente está tentando ir contra essas coisas que esse povo tem pregado, porque está destruindo muita gente. Muita gente está se perdendo e achando que está salvo no evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. Muito obrigado se você chegou até aqui. Compartilha esse vídeo para as pessoas conseguirem ouvir essa mensagem, conseguirem saber o que realmente a Bíblia diz e não o que as pessoas estão falando por aí. Se inscreve nesse canal, deixa seu gostei, comenta aqui embaixo e muito obrigado. Tchau, tchau.